Agrade ao Senhor, e Ele dará o que seu coração deseja. Salmos 37:4. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. João 14:6. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Davi, empresta sua Bíblia, meu filho. Traz para o papai, por favor. Amém, igreja? Salmos 121. Eu ia convidar meu filho mais velho para ler aqui, mas eu acho que ele vai ficar com vergonha. Aí eu vou... Vai ficar com vergonha, não vai, filho? Amém. Pois é, senhor, não era para ele ficar com vergonha, né? Salmos 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, quem sabe vem comigo. De onde me vem? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como a sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. O Senhor protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus é bom demais, não é? A palavra de Deus, ela só vem para nos alimentar, para nos fortalecer o tempo todo, não é? Às vezes a gente está assim triste, chateado com alguma coisa, porque é normal, né? Às vezes nós somos seres humanos e de vez em quando a gente dá uma fraquejada mesmo, né? A gente esquece das promessas de Deus, das palavras maravilhosas, né, que Deus tem colocado nas nossas vidas, não só as palavras, mas o cumprimento dessas palavras, né, que é o mais importante. E a gente às vezes abate, né? Mas a gente precisa revigorar rápido. A gente precisa entender rápido, né? Que Deus ele vem para nos sustentar, para nos abençoar e para nos fortalecer. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos aí, a Sara já fez, né? Às vezes aí da igreja, todos vocês que estão presentes pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, pela milésima vez, que Deus abençoe vocês, que vocês sempre estejam aqui conosco, na igreja, no melhor lugar do planeta, que é estar ao lado do Senhor Jesus. É onde a gente alimenta, é onde a gente fortalece, é onde a gente ganha força, ânimo, é onde que a nossa visão amplia, é na casa de Deus. Às vezes é o que eu disse, a gente está triste porque a visão às vezes está pequena, né? A gente está enxergando só ali na frente, 1 metro, 2, mas quando a gente alimenta da palavra de Deus, a nossa visão é mais do que uma visão de águia, né? Ela fica infinita, a gente consegue ver muito além, a gente consegue enxergar muito além, né? E a gente consegue enxergar as promessas de Deus na nossa vida. Então, por isso que a gente precisa estar no melhor lugar do planeta, que é na casa de Deus, que é nos braços do Senhor Jesus. Amém? Na semana passada, o pastor Elton pregou uma palavra muito abençoada. Vocês lembram? Vocês lembram? Amém? E ele pregou sobre hábitos. Lembra? Hábitos saudáveis. Eu estava acompanhando online na semana passada e fiquei acompanhando e falando, nossa, que palavra abençoada. Hábitos saudáveis. O que são hábitos, né? E foram citados alguns princípios durante a palavra aqui de semana passada. Alguns princípios, e foi falado também sobre a necessidade de nós desenvolvermos o quê? Bons hábitos. Vocês lembram disso? A palavra da semana passada falou sobre isso, sobre a necessidade de desenvolvermos bons hábitos. E a palavra de hoje, ela vem para reforçar, se o senhor me permite, pastor Elton, a pregação da semana passada,
sobre a necessidade que nós temos de desenvolver bons hábitos diariamente. Então a palavra foi uma bênção semana passada, e essa semana a palavra vem para reforçar isso no meu coração e no seu coração, a necessidade de nós desenvolvermos bons hábitos diariamente. Então, os bons hábitos, eles são desenvolvidos? Sim, eles são desenvolvidos. Os bons hábitos e os maus hábitos, eles são desenvolvidos todos os dias, tanto os bons quanto os maus. E são os bons hábitos ou os maus hábitos que vão definir a nossa história, que vão definir a nossa trajetória. Ô mídia, se quiser colocar um fundinho aí, por favor, eu agradeço. Mais do que nunca, em função dos tempos que nós estamos vivendo, mais do que nunca, é necessário, se faz necessário, nós desenvolvermos bons hábitos, em função dos tempos atuais que nós vivemos. Para quê? Ou por quê? Os bons hábitos, eles precisam ser desenvolvidos para nos educar, educar a nossa família e educar as pessoas que nós amamos. Então, todos os dias, nós precisamos desenvolver bons hábitos, porque se faz necessário nos educar, educar a nossa família e educar as pessoas que nós amamos. A nossa responsabilidade, ela é grande, como pai, como mãe, como os irmãos, como filhos. Então, esses hábitos, sejam bons ou ruins, eles definem a nossa trajetória e eles são desenvolvidos. E nós ajudamos também na educação de outras pessoas. E nós ajudamos, às vezes, sem abrir a boca. Muitas das vezes nós não precisamos nem abrir a nossa boca para ajudar uma pessoa. Por quê? Porque nós somos exemplo, nós somos referência. Às vezes a pessoa admira uma outra pessoa, se espelha numa outra pessoa, nunca chegou para aquela pessoa para falar isso, mas aquela pessoa é uma referência para ela. Eu tenho as pessoas que eu admiro, eu tenho as pessoas que eu tenho como referência na minha vida, eu tenho certeza que vocês também têm pessoas que vocês admiram. O principal é Jesus, amém? Ele é o principal, mas nós temos referências. Nós temos pessoas que são os nossos mentores. E muitas das vezes a gente não precisa nem abrir a boca, porque a gente nem sabe que aquela pessoa está nos vendo como uma referência. Nós nem sabemos que aquela pessoa nos espelha em nós. Então aí, mais um motivo para que a gente desenvolva bons hábitos. Porque nós estamos sendo referência para as pessoas quando a gente fala e quando a gente não fala. E quando a gente não fala, o que é referência para as outras pessoas são os nossos hábitos. É a nossa forma de viver, é a nossa forma de falar, é a nossa forma de agir. São os nossos bons hábitos. Que olha, que as pessoas vão olhar para a gente e falar assim: nossa, eu queria ser igual a Ironilson. Na realidade, eu queria ter igual a sua barba e seu cabelo, grisalho. Está caminhando, a hora eu chego lá. É porque eu ainda sou novo, a minha barba o branco é precoce. Entende? 30 e poucos anos ainda. O Ironilson já está 56, você falou, né? Então, assim, mas eu vou chegar lá em 56. Então, assim, a gente precisa nos espelhar nas pessoas. Não é? Então, muitas das vezes é isso. Nós estamos aí sendo referência e a gente não sabe. Então, a gente precisa. Pastor também, né, pastor? Está todo grisalho, hein? Está bonito, viu? Então, a gente precisa desenvolver bons hábitos. Estão conseguindo me entender? Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo muito conturbado. Muitos problemas estão acontecendo. E às vezes as pessoas perguntam assim: quando será a nossa próxima pandemia? Será que vai ter essa próxima pandemia? Às vezes a gente vê que está tendo um surto em algum lugar, todo mundo já fica assustado. Será que vai ter uma próxima pandemia? Nós já estamos vivendo a próxima pandemia. E nós já estamos vivendo a pandemia da saúde mental. Nós estamos em pleno uma pandemia e, infelizmente, muitas pessoas ainda não acordaram para essa realidade. A nossa pandemia atual é uma pandemia de saúde mental.
As pessoas estão vivendo à base de medicamentos. As pessoas estão vivendo à base de remédios. Mais do que nunca a gente vê falar de estresse. Hoje mesmo, o Mateus estava me falando ontem sobre uma pessoa da mídia aí, famosa, diagnosticada com estresse. As pessoas mais do que nunca estão com as suas mentes abaladas. Os psiquiatras estão fazendo uma coisa que a gente não via eles fazendo há um tempo atrás, que é prescrever medicamento para jovens a partir de 14 anos. Medicamentos que se tornam dependentes, que vão ter que conviver com aquilo numa vida inteira. Tudo isso por quê? Por conta da saúde mental. As pessoas estão fracas mentalmente falando, desenvolvendo maus hábitos. Que hábitos que são esses? Hábitos que nos afastam de Deus. Hábitos que têm nos tirado de longe, nos têm colocado para longe, têm te tirado de perto da palavra de Deus, perto da igreja. Hábitos ruins, que têm nos levado para caminhos escuros, tortuosos, tristes, que muitas das vezes o final não é um final feliz, igual a gente vê aí nas histórias infantis. São finais tristes. E esse momento que a gente vive, a nível mundial, ele nos preocupa, porque eles não afetam só os mais velhos. Hoje eles afetam a nova geração, que são os jovens, que são os que vão ocupar cargos daqui a uns dias, que vão governar cidades, o Brasil, que vão estar dentro das empresas, liderando, gerando empregos. Então nós já estamos em pleno uma pandemia de saúde mental, que no meu ver ela é causada pelos maus hábitos, os maus hábitos que nós vivemos. Lembra um dia que eu cheguei aqui na igreja e falei numa pregação que até 2030, ou seja, nós estamos em 2023, tem uma pesquisa que fala que até 2030 não vai haver vaga em consultório de psiquiatra e de psicólogo. Que tamanho que será a demanda, tamanho que será a procura. As pessoas vão bater desesperadas nas portas dos consultórios, querendo ser consultadas, precisando ser consultadas, e não vai ter vaga. Eles não vão conseguir atender. Eles vão trabalhar dia e noite e não vão conseguir atender. Tamanho será a demanda. Tudo isso é em prol da saúde mental. É em prol da situação que o mundo já está vivendo. Esse caos, ele não é só no Brasil. Esse caos é a nível mundial. E quando nós estamos nesse caminho triste, escuro, o que pode causar? Pode causar separação, consumo de álcool, consumo de droga, prostituição, ou outros maus hábitos. Aqui eu citei alguns exemplos. Quando a gente começa a seguir um caminho errado, um caminho de maus hábitos, nós temos vários trilhos ruins para seguir. São muitas opções, infelizmente o mundo oferece aí muitas opções. Ontem eu estava conversando com a minha avó, 90 anos, e ela disse, com muita sabedoria, ela falou assim: o mundo que nós vivemos hoje é muito pior do que o mundo que eu vivi na minha infância. Quando eu vivi, quando eu era jovem, existia respeito, existia amizade. E hoje eu com 90 anos, eu não consigo ver respeito, eu não consigo ver amizade, eu não consigo ver as pessoas sendo amigo uma da outra. Uma pessoa de 90 anos me falou isso ontem. Então a gente precisa mudar os nossos hábitos. A gente precisa resgatar muitas coisas que a gente está deixando para trás. Muitas coisas que nós estamos deixando de fazer, em função dos maus hábitos. Então o tema de hoje é: o seu futuro depende dos seus hábitos. O seu futuro depende dos seus hábitos. Nós vamos iniciar a palavra de hoje meditando no livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13. Provérbios,
28:13, que nos fala assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém? Feche os seus olhos só um minutinho. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui. A primeira coisa que nós gostaríamos de fazer é agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela vida de cada um que está presente aqui nessa noite. Agradecer a Deus por cada família representada aqui nessa noite. Agradecer a Deus porque nós estamos com saúde, a nossa família está com saúde, nós temos a nossa casa, nós temos o nosso trabalho, nós temos as nossas lutas. Mas mesmo na nossa luta, nós enxergamos Deus. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor jamais nos abandona. Eu gostaria também de agradecer, Senhor, pela primeira pessoa que pisou aqui nessa igreja, quando ela ainda não tinha essa estrutura, pela primeira pessoa, ou pelas primeiras pessoas, Pai, que iniciaram essa obra, a qual eu não conheço, a qual eu não convivi, mas eu sei que um dia o Senhor colocou essas pessoas aqui para que essas pessoas iniciassem essa obra e para que nós estivéssemos aqui hoje, louvando, agradecendo e glorificando o nome do Senhor. Então eu agradeço ao Senhor por cada vida que já passou nessa igreja, por cada pessoa que dizimou, que ofertou, que contribuiu com o seu trabalho. Que Deus possa abençoar a todos que ainda estão em vida e aqueles que já partiram, que Deus possa abençoar a sua família. Porque a tua palavra fala que o Senhor é grato e o Senhor abençoa as gerações. E é por isso que nós pedimos ao Senhor, abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. O que são os bons hábitos? Vamos pegar aqui primeiro, o que são os bons hábitos segundo ao dicionário. O que o dicionário nos fala aqui de hábitos? Ele fala que hábitos são atitudes, olha aqui, hein? Hábitos são atitudes rotineiras. O dicionário já está nos ensinando aqui, ó. Hábitos são atitudes rotineiras que melhoram a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar físico e mental. Vamos ler de novo? Hábitos são atitudes rotineiras que melhoram a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar físico e o bem-estar mental. Normalmente esse conceito ele está atrelado à realização de atividades físicas, ao consumo de alimentos naturais e ao cuidado com a saúde mental. Então o dicionário ele já vem trazendo para nós uma informação importante de hábito. Como que a gente deve enxergar hábito? Qual que é a tradução dos hábitos? E a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que os hábitos bons e ruins, eles são desenvolvidos por nós todos os dias. Todos os dias nós desenvolvemos os hábitos bons e os hábitos ruins. É assim comigo e é assim com você também. Então você está dizendo que eu posso ser melhor ou pior todos os dias? Sim, nós podemos ser melhores e nós podemos ser piores todos os dias. Vai depender de quê? Vai depender dos hábitos, dos nossos bons hábitos ou dos nossos maus hábitos. Vai depender da forma que eu vivo e vai depender da forma que você vive. São eles que vão direcionar a nossa história, são eles que vão direcionar a nossa vida, a forma que nós vivemos. Então nós podemos ser melhor ou pior. Aí vocês me perguntam, então a gente precisa nos libertar dos bons hábitos? Claro que não. Nós temos que nos libertar, nós temos que jogar na lixeira, são os maus hábitos. Os maus hábitos, os maus caminhos, aquilo que eu sei, aquilo que você sabe, que tem comprometido a sua caminhada com Deus, em primeiro lugar. Aquilo que tem comprometido a sua caminhada com a sua esposa, aquilo que tem comprometido a sua caminhada com seu esposo, aquilo que tem comprometido a sua caminhada com seus filhos. Então nós temos que libertar disso. Aquilo que me afasta de Deus, aquilo que me afasta da minha família, esses hábitos, eles não são ruins, eles não são bons, eles são os hábitos ruins. E a gente precisa nos jogar isso tudo fora
e seguir somente os bons hábitos. Nós não podemos caminhar com os maus hábitos. E o que são os maus hábitos? Quem são esses maus hábitos? Os maus hábitos são adquiridos por nós durante nossa caminhada. E os maus hábitos são nada mais, nada menos do que pecados. Os maus hábitos são pecados. Alguém já parou para pensar nisso? Porque quando a gente está fazendo algo errado, nós estamos em pecado. Então os maus hábitos, eles são pecados. São pecados arrastados por nós todos os dias, que pesam nas nossas costas, que atrapalham a nossa vida, que nos trazem prejuízos financeiros, físicos, mentais. Esses maus hábitos que são pecados, eles atrasam a nossa história. Deus, Ele não olhou para mim e falou, você vai ser feliz, e olhou para o pastor Edenilson e falou, você vai ser infeliz. Não, Deus olhou para mim e falou, você vai ser feliz, olhou para o pastor Edenilson, olhou para todos vocês e falaram, vocês vão ser felizes. É isso que Deus planejou para mim e para você, a felicidade, a paz, o amor, a alegria, a prosperidade, a vida em abundância. Foi tudo isso planejado por Deus. Só que os nossos maus hábitos, eles nos afastam das coisas boas que Deus planejou para nós. Às vezes nós estamos vivendo uma situação difícil, uma situação complicada, mas não é porque Deus planejou aquilo na sua vida, são os nossos hábitos. Foram os caminhos que nós seguimos, foram as nossas decisões. Se a gente seguir os bons hábitos, nós vamos seguir para aquele caminho que Deus planejou, que é uma vida em abundância, que é uma vida em família, que é uma vida feliz, que é a prosperidade, que é a saúde. Mas quando nós desviarmos, e quando a gente for caminhar, deixa eu dar uma passadinha aqui nos maus hábitos, e eu vou entender que aquele caminho é um caminho escuro, é um caminho triste, é um caminho de solidão, é um caminho de perda, é um caminho de fracasso. Esses são os maus hábitos. Os maus hábitos. Os maus hábitos, eles não tiram nós somente da presença de Deus. Eles vão nos tirar muito mais do que da presença de Deus. O principal é a presença de Deus, mas ele vai arrancando tudo, ele vai destruindo tudo, ele vai acabando com uma vida próspera, uma vida que Deus planejou para nós. É isso que vai acontecer quando a gente quer seguir para os maus hábitos. Mas é quando a gente resolve seguir aquele caminho lindo, maravilhoso, perfeito, que não é fácil, mas que tem um caminho, um final feliz. É o caminho de Deus. E a palavra fala que ele não é fácil, que ele vai ter obstáculos, que nós vamos ter alguns tropeços, que nós vamos ter dificuldades, mas a gente sabe o final. É um final feliz, é um final de paz, é um final de alegria. Então os maus hábitos são pecados? Sim, os maus hábitos são pecados, que significam atraso de vida. Os maus hábitos significam atraso de vida. Se a gente está nos maus hábitos, a nossa vida vai estar sendo atrasada. Às vezes nós temos que caminhar 2 quilômetros. Com Jesus é fácil, sem Jesus é quase impossível. Não dá para caminhar sem Jesus. Se a nossa escolha for essa, a gente está nos maus hábitos. Agora, quando a gente decide caminhar com Deus, tudo fica mais fácil. E nós acabamos de refletir na palavra aqui de Deus, em Provérbios 28:13, que nos fala, olha aqui, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, recebe a misericórdia. Ou seja, quem esconde os seus maus hábitos não vai evoluir. Quem esconde os seus maus hábitos não vai crescer. Quem esconde os seus maus hábitos não vai prosperar. Aí você tem escolhas. Eu tenho, você também tem escolhas. Nós podemos passar dias, meses, anos, ou até uma vida inteira reclamando das oportunidades que a vida te oferece. Ou você pode assumi-los, abandoná-los e
começar uma nova vida, começar uma nova história. E essa história, ela é com Jesus. Quando a gente toma essa decisão na nossa vida, quando a gente está num caminho errado, porque se eu perguntar assim, quem aqui não errou, levanta a mão. Se tiver uma criança aqui, nem o Davi vai poder levantar a mão, que é meu filho, que já tem 12 anos, vai fazer 12, né, filho? Nem ele vai poder levantar. Porque todos nós já erramos, todos nós já pecamos. O problema não é esse, o problema é abandoná-los. Nós precisamos abandonar. Os maus hábitos precisam ser abandonados. É isso que a gente precisa fazer. Eu e você, nós temos a consciência de onde nós erramos. Nós sabemos o que é que nós estamos deixando a desejar. Todos nós aqui sabemos aonde que a gente precisa melhorar. E é isso, e essa é a reflexão que a gente tem que fazer aqui nessa noite. É um momento que nós estamos aqui, num momento que eu estou aqui pregando a palavra de Deus, inclusive eu estou pregando para mim. A gente precisa confessar, confessa com Jesus, na medida que eu for falando, fala, Senhor, eu tenho feito isso, Ele está ali pregando, eu tenho consciência que eu estou fazendo isso não está certo, isso está errado, me ajuda Deus, me perdoa, me liberta desse mau hábito, me dá uma força que eu preciso, que venha do céu, do trono do Senhor, para que eu possa seguir em paz, seguindo os bons hábitos. Basta nós pedirmos. Os bons hábitos, ele não depende de mim. A minha trajetória depende de mim. A trajetória de vocês depende de vocês. Eu posso pedir qualquer coisa para Deus em oração para a vida de cada um que está aqui. Mas a mudança, quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Eu só sou um instrumento utilizado aqui nessa noite por Deus para trazer a palavra. O que eu oro e o que eu peço a Deus é que Deus penetre no seu coração nessa noite, com muita força, para que você enxergue quais são os hábitos que tem te colocado em situação difícil, que tem te colocado como um perdedor, como um fracassado. Mas eu não sou um fracassado, eu não sou um perdedor, ok? Mas eu garanto que você tem hábitos para serem melhorados. A palavra de Deus nos fala que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta a gente vir na igreja, orar, escutar a palavra, se a gente pisa daquela porta para fora ali, e se tiver um cachorro na rua, a gente tem coragem de chutar, nenhum cachorro a gente tem coragem de ajudar, que nem com um cachorro a gente tem coragem de contribuir. Então a palavra de Deus é muito além. Então quando a gente fala de hábitos, inclusive esse é um hábito de reconhecer que nós somos instrumentos utilizados por Deus, que nós estamos aqui nessa terra é para ajudar, é para contribuir, é para poder fazer o nosso melhor. Então se você está bem de vida financeiramente, se você tem sua casa, se você tem sua família, você deve repensar se os seus hábitos têm te colocado na posição de semeador, assim como foi falado aqui essa noite. Nós precisamos semear a nossa palavra, nós precisamos, quem tem condição de ajudar financeiramente, tem que ajudar financeiramente, quem tem condição de contribuir de outra forma, que contribua, mas a gente precisa mudar os nossos hábitos também em relação a isso. Às vezes nós estamos muito bem, mas a gente não contribui com nada, e a fé sem obras é morta. Eu quero ver o dia que nós chegarmos lá no céu, que você estiver de frente com Jesus, você vai falar assim, vai falar, quantas almas você ganhou? Você fala, nenhuma alma eu ganhei para Jesus. Eu quero ver como é que vai ficar a sua cara perante o Todo-Poderoso. Você falar para Ele que você não conseguiu arrastar uma alma desse mundo de trevas para o caminho do Senhor. Eu quero ver como que a gente vai ficar. Então a nossa obrigação aqui, de hábitos bons, ela vai muito além de uma vida financeira próxima, de um lar, de uma família linda e bonita. Isso tudo são parte de bons hábitos. Se nós plantarmos bons hábitos nessa terra, e se nós seguirmos o caminho certo, isso tudo vai acontecer. Mas o que eu estou falando com vocês, que bons hábitos vai muito além de tudo isso. Vai no intuito de ganhar almas, de ser referências boas para as pessoas, olhar para você e falar, eu quero ser aquela pessoa. Mas para você ser aquela pessoa, você vai ter que mudar a sua história. Você vai ter que largar os seus maus hábitos e seguir o caminho de Deus. Nós somos aquilo que nós fazemos
todos os dias. Nós não somos aquilo que nós fazemos pontualmente. Nós somos aquilo que nós fazemos todos os dias. Os nossos hábitos, daquilo que a gente faz todos os dias, a nossa rotina, é isso que define a nossa história. Não é um erro que você teve, não é algo pontual que você fez errado na sua vida, que vai destruir a sua vida, que vai destruir a sua história. Então nós somos aquilo que nós fazemos todo dia, rotineiramente, isso é hábito. Então são esses hábitos que a gente faz rotineiramente, assim como foi falado lá no dicionário, e assim como eu estou falando aqui na palavra de Deus, são esses hábitos que vão definir a nossa história. É aquilo que você faz todo santo dia, é isso que define a sua vida, e não aquilo que você faz aleatoriamente. Eu vou na igreja uma vez por mês, não é isso que define a sua vida. Eu ajudo uma pessoa uma vez por ano, não é isso que define a sua vida. Se você está pensando que é isso, eu já te informo, não é. Mas aquilo que você faz diariamente. Eu não tenho condições de ajudar ninguém financeiramente, mas você pode ajudar em oração. E se você faz isso todo dia, isso para você é um bom hábito. Então o que vai definir a minha história e a sua história é aquilo que a gente faz todos os dias. Um jogador de futebol, se ele for treinar uma vez por semana no clube, ele nunca vai ser escalado. Um jogador de qualquer time desse aí, se ele aparecer lá para treinar uma vez por semana, sabe que dia que ele entra em campo? Nunca. Então não dá para ir lá de vez em quando, não. Ele tem que ir lá todo dia, ele tem que concentrar, ele tem que fazer a parte dele, ele tem que ter esse hábito, porque se ele não tiver esse hábito, ele não joga. Um estudante, se ele for uma vez por semana na faculdade, uma vez por mês, ele nunca vai formar. Entra anos, você consegue formar? Não dá, não vai aprender. Ele não vai conseguir avançar. Então não tem como, sei lá, uma vez por semana e achar que está tudo bem, que está tudo ótimo. Não, o que vai definir a nossa história é exatamente isso. São os nossos hábitos, é aquilo que a gente faz rotineiramente, é aquilo que a gente faz todos os dias. Porque os nossos hábitos diários que nós estamos fazendo todos os dias, são aqueles que vão mudar a nossa história, são aqueles que vão moldar o nosso caráter. É aquilo que a gente faz todo dia, que define o meu futuro, que define o seu futuro. É isso que molda a nossa essência. É isso que vai fazer a gente olhar para uma pessoa e falar: boa pessoa, eu a sigo, eu confio nela. E quando eu falo sigo, eu não estou falando de rede social, não. Estou falando aqui, na vida real, no dia a dia. Eu tenho pessoas aqui que são minhas referências. São pessoas que eu amo, que eu acredito. Que eu sou feliz de poder tê-los como amigo, de conviver com eles. Então essa referência, a gente tem que estar preocupado com isso o tempo todo. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 22 e 24, ele nos fala assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revertir-se no novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós não podemos cultivar maus hábitos. Nós fomos criados para ser a imagem e a semelhança de Deus. Como que nós podemos cultivar hábitos ruins na nossa vida, sendo que a palavra de Deus nos fala que nós fomos criados para ser a semelhança do Senhor, em santidade? Deus nos criou com esse objetivo. E se Deus nos criou com esse objetivo, não tem como nós convivermos com maus hábitos. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Coríntios 6:12. Nós queremos e buscamos a presença de Deus. Porém, os nossos maus hábitos, eles nos afastam de Deus. Nós buscamos. Mas se nós continuarmos a viver nos maus hábitos, não tem como. Porque como que o Espírito Santo de Deus vai habitar num corpo encardido, sujo, cheio de maus hábitos? Não tem como o Espírito Santo de Deus habitar num local impróprio,
Nós vamos até tentar, mas isso não vai acontecer. O nosso coração precisa estar em paz, perdoando quem precisa ser perdoado. A minha frase que eu falo muito com meus filhos na minha casa: a minha paz não tem preço. Só que para a gente ter paz, a gente precisa, como diz o pessoal antigo, engolir alguns sapos, não é verdade? Porque a gente vai conviver e ver coisas que a gente não concorda. A gente precisa trabalhar dentro daquilo que a gente crê, mas também ser inteligente o suficiente para não ficar brigando com Deus e o mundo. Eu não concordo com isso, então não converso com ele mais. Aí começa. Gente, não existe família perfeita. Nunca existiu e nunca vai existir. Mas existe a sua família, existe a minha família. E a gente precisa fazer da nossa família a família perfeita. E para isso a gente precisa estar em paz. A gente precisa entender os limites, os bons hábitos, pegar os maus hábitos e tirar da nossa história. Hoje é um dia para refletirmos. Todos nós temos oportunidade de melhoria. Hoje é um dia para isso. Deus está dando essa oportunidade para nós aqui nessa noite, para nós refletirmos sobre os nossos hábitos. Aqueles que são bons, manter. Aqueles que são ruins, lixo. É uma oportunidade que Deus está dando para mim e para você. Bebidas, cigarros, drogas, prostituição, pornografia, fofocas, mentiras, traição, são alguns maus hábitos que nós devemos jogar no lixo. São vários maus hábitos que a gente precisa refletir. A fofoca é um mau hábito. Às vezes nós não fazemos nada de errado, mas estamos fofocando. Isso é um péssimo hábito. A gente precisa libertar disso. A fofoca, ela termina no ouvido de um sábio. Você está aqui parado, a pessoa chegou ali para fofocar com você, entrou nesse ouvido, não pode sair nesse, morreu ali. Você sendo uma pessoa de Deus, uma pessoa inteligente, que se alimenta do melhor, que é a palavra do Senhor, você não pode pegar essa fofoca e deixar ela passar para frente. Chegou em você, morreu, tem que ter um ponto de corte. Pá, Tramontina, acabou. Daqui para frente, não falo mais. As fofocas vão chegar em nós o tempo todo. Tem pessoas que têm necessidade de fofocar da vida dos outros. Não sei se vocês convivem com gente assim, mas eu convivo. A pessoa tem uma necessidade absurda de falar da vida dos outros. Desculpa a colocação, mas às vezes a vida dela está mais suja do que pau de galinheiro, mas ela está preocupada com a vida do outro, com o que o outro está fazendo, com o que o outro está deixando de fazer. Fofoca é um mau hábito, e a gente precisa libertar disso. Por que eu estou falando isso aqui? Porque isso aí nos afasta de Deus e nos tira a oportunidade de ser pessoas melhores. Porque enquanto, em vez de eu estar preocupado com fofoca, com a vida dos outros, eu deveria estar preocupado em orar por uma pessoa, em orar para a minha família, em orar por mim mesmo. Eu preciso me libertar dos maus hábitos. Às vezes a gente acha que maus hábitos são as coisas mais cabeludas. Não, tem muitas coisas que nos afastam de Deus. E a gente sabe disso. E o crescimento, aonde está o nosso crescimento enquanto ser humano? Aonde está o nosso crescimento enquanto homens e mulheres de Deus? É no confronto. Nós precisamos ser confrontados todos os dias. Então não fuja do confronto. Não fuja. Muitas pessoas fujam dos confrontos. Nós precisamos ser confrontados todos os dias. Para quê? Para que os maus hábitos sejam julgados fora. Esses maus hábitos que sugam a nossa energia, que elimina a nossa fé. A gente precisa estar sendo confrontado, sim. É o confronto que nos dá a oportunidade de crescer. Às vezes a gente fala assim, eu não vou seguir uma vida nova com Jesus não, porque eu não gosto de ser confrontado. Eu fui lá na igreja, aí o Eli estava pregando lá, ele falou isso, você falou aquilo, eu não vou lá mais. Por quê? Porque não quer ser confrontado.
porque eu falei algo aqui que tocou no seu coração, e você sabe que aquilo ali é um mau hábito, mas você acha que aquilo ali está bom, você prefere conviver com aquilo, então eu passo a ser o errado, e não o seu mau hábito. Eu não vou trabalhar mais naquela empresa, porque eles cobraram lá que o ambiente de trabalho tem que ser limpo, mas tem que ser limpo mesmo, lá é uma empresa que trabalha com alimento, tem que ser limpo. Eu não vou lá não, porque eu não concordei. Então as pessoas, elas não querem ser confrontadas, elas preferem achar um culpado, ou algo para culpar, ao invés de libertar dos maus hábitos. E quando a gente é confrontado, e quando a gente entende que a gente tem a necessidade da mudança, a gente nos liberta dos maus hábitos, e a gente cresce em prol das coisas boas desse mundo. Então a gente precisa sim nos libertar, a gente precisa sim ser confrontado. E a gente não precisa, não deve ser igualzinho os fariseus. Nós não devemos ser conforme os fariseus, que faziam as suas ações para serem mostradas, para que os outros vejam, para que, olha lá, está fazendo isso, olha, está orando, olha que bonito. Nós não precisamos disso. Nós temos que ter bons hábitos independente de qualquer coisa. Nós temos que ter bons hábitos, independente se as pessoas estão nos observando ou não. Nós temos que ter bons hábitos, independente se as pessoas estão nos olhando. Porque conforme eu disse aqui antes, às vezes a gente está sendo uma referência sem abrir a boca e sem saber. Então nós temos que ser bons hábitos, a gente não tem que fazer nada, porque eu quero que a Flávia veja, porque eu quero que o Divino veja, porque eu quero que alguém veja. Eu não, eu tenho que ter bons hábitos, porque eu sei que tem que ser assim, porque a palavra de Deus me direciona para aquele caminho. Então os bons hábitos na minha vida, ele não tem que ser para o meu amigo ver, ele tem que ser para que Deus esteja feliz comigo. Independente se o outro está vendo ou não, sempre faça o seu melhor. Os bons hábitos desenvolvidos por nós, ele não é para que o outro veja, porque nunca vai ser sobre o outro, nunca vai ser sobre o outro, vai ser sempre sobre você, vai ser sempre sobre você, e nunca vai ser sempre sobre o outro. E às vezes nós estamos tomando essas decisões, porque a gente não entende, que os nossos hábitos, eles nos prejudicam, ou eles nos beneficiam. E a gente quer fazer algo porque os outros vejam. Eu vou tratar aquele melhor porque ele tem isso, e eu vou tratar aquele outro pior porque ele não tem. Esse não é o caminho. O caminho é a igualdade, é o respeito, é o amor. Esse é o caminho. Jesus Cristo, ele nunca fez acepção de pessoas. Todos que o procuraram, receberam. Todos que o procuraram, receberam. E se nós somos cristãos, que nada mais nada menos são imitadores de Cristo, nós não podemos ser diferente. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Perante a Deus todos nós somos iguais. E a gente precisa desenvolver esses hábitos. Então, nós tenha bons hábitos, independente se o outro está vendo, faça o seu melhor. Nunca é sobre nós, sempre, nunca é sobre o outro, sempre sobre nós. Os nossos hábitos, primeiramente, vão nos beneficiar. A gente precisa entender isso. Os nossos hábitos, eles vão definir o nosso caráter e a nossa história. A nossa vida, ela vai ter um impacto muito pesado. A nossa história, a nossa trajetória, ela vai ter um impacto não só aqui dentro da igreja, mas as minhas atitudes, os meus hábitos, eles vão impactar diretamente nos meus filhos, na minha esposa, aonde eu trabalho, no meio que eu convivo, na minha igreja. Os maus hábitos e os bons hábitos terão impacto diretamente aonde eu piso, aonde eu falo. Então a gente precisa sim moldar os nossos hábitos. Nós precisamos moldar o nosso caráter, para que a gente possa continuar avançando. O que nós queremos representar perante a sociedade? O que você quer representar na sua casa? O que você quer representar na sua
Igreja, o que você quer? Como que você quer que as pessoas te vejam no meio que você convive? Se você desenvolver hábitos ruins, como que as pessoas vão te ver? Mas olha aqui, olha o que Deus está falando. Se você desenvolver bons hábitos, Deus vai te dar o melhor dessa terra. Deus vai te abençoar com o melhor dessa terra, porque esse é o caminho. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos direciona para aquilo que é melhor. Mas se eu não abrir mão daquilo que me atrasa, não tem como. Como que eu vou avançar? Como que eu vou crescer? Se eu estou amarrado em maus hábitos? Se eu continuo fazendo coisas erradas? E não importa de onde eu venho. O que de fato importa é aonde eu vou chegar. Você pode até chorar, lamentar, mas eu vou te dizer uma coisa, isso não vai mudar a sua história. Ficar chorando, lamentando pelos cantos, reclamando de Deus e o mundo, isso não vai mudar a sua vida. O que de fato vai mudar a sua história, o que de fato vai mudar a sua vida, é a oração, é a palavra. O que de fato vai mudar a sua história é isso. São os seus hábitos, são os seus bons hábitos. Ficar para os cantos a vida inteira só reclamando, lamentando, culpando todo e a todos, e principalmente a Deus, isso não muda a nossa história, são os hábitos. São os nossos hábitos. Eu quero progredir, então pega os maus hábitos, pega aquilo que te atrasa, pega essas correntes do inferno, joga isso na lixeira e continua a sua vida com Jesus. Pratica os bons hábitos. Pratica aquilo que vai te dar condição de avançar, condição de crescer enquanto homem, enquanto mulher, enquanto filho de Deus. É isso que a gente tem que estar preocupado. E nunca perca a chance de ser bom, nunca perca a chance de cooperar. Sempre que você tiver a chance de ser bom, seja. Sempre que você tiver a chance de fazer algo bom para alguém, faça. Nunca perca a chance de ser bom. Deus te dá a oportunidade de ser bom o tempo todo. Hoje eu cometi um erro no carro aqui, eu já vim, confessei para minha esposa no carro, para meus filhos, que eu tinha um erro que eu cometi, já pedi perdão para Deus, eu não quero errar. Eu não posso subir no altar do Senhor com aquele sentimento, nossa, eu fiz algo errado. E as pequenas coisas para mim, elas representam muito. Então, no meu entendimento, se eu errei, eu tenho a obrigação de pedir perdão, eu tenho a obrigação de me libertar. De repente, para vocês, se eu contar o que aconteceu, vocês vão falar que besteira, mas para mim representa muito. E como representa muito para mim, eu tenho que me libertar disso. Eu tenho que ser homem o suficiente para reconhecer, eu tenho que ser homem o suficiente para falar, eu tenho que ser homem o suficiente para pedir perdão. E é assim que a gente nos liberta de maus hábitos, quando a gente tem a consciência que as pequenas coisas podem nos travar, podem nos amarrar. Mas é tão pequeno, mas isso vai te atrasar. Se você não tiver a consciência que as coisas pequenas desse mundo, direcionadas pelo mal, vão atrasar a sua vida, sabe o que vai acontecer? Essas pequenas coisas vão acumulando, acumulando, acumulando. Uma árvore, ela não nasce uma árvore grande, bonita, frondosa. É uma semente. É uma muda. Se você for lá na muda ou na semente, você consegue arrancar com uma mão. Agora, se você esperar ela ficar aí com 20, 30 anos, talvez você vai precisar de um motosserra, um machado, uma foice, ou ter algo muito mais forte para poder arrancar ela do chão. Isso são os maus hábitos. Quanto mais o tempo passa, mais cresce. E se a gente não tiver a consciência que a gente precisa arrancar isso enquanto está na semente, enquanto está pequeno, talvez depois a gente não consiga mais. A gente vai precisar de ajuda. E é outra coisa que acontece muito. A gente às vezes não tem a humildade de pedir ajuda, a gente não quer buscar ajuda, a gente nos acha autossuficiente para nos libertar de hábitos que vemos cultivando há tempos, e às vezes a gente não consegue. Você vai precisar, primeiro de Deus, e talvez de repente de pessoas, para cuidar de você, para te direcionar, para que esses maus hábitos sejam retirados da sua vida. E Deus nos dá essa oportunidade todos os dias. Isso é o mais importante que talvez eu tenha para te falar aqui nessa noite. Deus quer que nós nos libertemos dos maus hábitos. E para isso Ele tem nos dado oportunidades, ferramentas, condições de nos livrar disso. Isso não depende só de Deus. Depende de nós. Porque
Quem não perde a fé, recupera a felicidade. Quem não perde a fé, recupera a felicidade. Perca tudo, mas não perca a sua fé. Porque é a sua fé em Deus que vai mudar a sua história. É a sua fé em Deus que vai te tirar da onde você está e vai te colocar no lugar alto, frondoso e bonito. Porque é isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer para nós. Romanos, capítulo 12, no versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que nos fala a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala algo tão importante. E eu pergunto para você nessa noite: você vai perder o seu tempo com coisas que não agregam nada? Nós vamos deixar de viver o bom e o agradável da parte de Deus para preocupar com coisas que não vão nos acrescentar nada? Nós vamos pegar o nosso precioso tempo que Deus tem nos dado, porque Deus dá para mim 24 horas por dia, para vocês está dando quantas? As mesmas 24, não é? Então, nós não estamos em desigualdade, nós temos o mesmo tempo, todo mundo tem 24 horas por dia. Ele não me privilegiou, nós somos iguais. Aqui é mais uma prova para mim e para você. Deus tem dado a oportunidade igualzinho para todos nós. E você vai perder esse tempo precioso, essas 24 horas que Deus está te dando. Você vai perder para ficar fofocando? Você vai perder para ficar com raiva, para não liberar perdão, para cultivar maus hábitos? É isso que você vai fazer com as 24 horas que Deus tem te dado todos os dias? É isso? Você vai deixar de passar um tempo precioso, maravilhoso com seu filho, com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, porque você está de biquinho? Porque ontem aconteceu uma coisinha desse tamanho, e você está fazendo esse negócio virar uma bola de neve? Você vai perder, você tem certeza que você vai fazer essas 24 horas, você vai perder o seu tempo? Aqui, meu querido, é ruim. Você acha que eu vou deixar de dormir abraçado com a minha esposa porque eu sou vaidoso? Jamais. Você já fez isso? Já. Quando eu era trouxa, quando eu não conhecia a palavra de Deus, quando eu era infantil, eu fiz. Mas hoje, que eu alimento do melhor dessa terra, que eu como da palavra de Deus dia e noite, que Deus tem me abençoado o tempo todo, não, eu não vou pegar o meu precioso tempo, eu não vou perder as minhas 24 horas brigando com meu filho, jamais. Eu não vou perder minhas 24 horas brigando com a minha esposa, nunca. Eu perder minhas 24 horas fofocando, é ruim, mas não me espere isso de mim, porque eu não vou fazer isso. E o conselho que eu dou para vocês: não queime os seus 24 horas por dia com maus hábitos. Cultive os bons hábitos de Deus. Faça uma reflexão. Olha, Deus está falando conosco aqui nessa noite. Deus está dando um exemplo aqui, nesse momento, falando assim: vocês são todos iguais, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Para mim, eu vejo todos aqui com 24 horas por dia, todos aqui com as mesmas oportunidades, então não perca o seu tempo. Provérbios 10, 12, há poder nas suas palavras para gerar vida ou morte. Os maus hábitos podem ferir, destruir e matar pessoas. Olha o poder dos maus hábitos. Se eu vivo num caminho errado, a minha palavra tem poder para destruir. Eu tenho poder com as minhas palavras para levar uma pessoa para o caminho do bem, assim como eu tenho o poder das minhas palavras para levar uma pessoa para o caminho do mal, para o caminho errado. Então, seja um canal de bênção, e não um canal de maldição aqui nessa terra. Seja uma pessoa que as pessoas vão olhar para você e falar assim: ô glória, eu tenho prazer de segui-lo, eu tenho prazer de ouvi-lo. Quem convence é o Espírito Santo. Mas Deus usa, Ele não pode, Ele usa
cada um de nós aqui o tempo inteiro para interferir positivamente na vida de outras pessoas. Nossa, mas minha vida está uma bagunça, mas Deus está te usando. Deus está te usando. E você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso, independente da forma que você está vivendo, independente da situação que você está vivendo, Deus está te usando. Agora, você precisa se libertar dos maus hábitos, para que Deus possa fazer a obra na sua vida. A árvore está plantada, a semente está plantada, mas prosperar ou não, não vai depender da vontade de Deus, porque nós temos livre-arbítrio para seguir o nosso caminho. Nós temos livre-arbítrio para seguir a nossa trajetória. E uma coisa que a gente precisa entender é que quem planta sempre colhe mais do que plantou. Quem planta sempre colhe mais do que plantou. Se eu pego 5 caroços de milho e jogo na terra, né, Cíntia? Pum, semeei. 5 caroços de milho, quantas espigas eu colho? Se eu pego um caroço de manga, um só, e planto, quantas mangas vão dar uma mangueira? Quantas pessoas serão alimentadas? Eu tenho um pé de manga lá que eu nem sei quem plantou, mas eu alimento dela. Um dia era um caroço, hoje é um alimento para mim e para minha família, e para as pessoas que convivem comigo. Então a gente sempre vai colher muito mais do que a gente planta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem plantado, porque a colheita ela sempre vai ser maior do que aquilo que a gente plantou. Ela sempre vai ser maior. E se a gente está plantando maus hábitos, se a gente está plantando tristeza, desilusão, injúria, separação, brigas, contenda, confusão, o que é que nós vamos colher? Muito mais daquilo que a gente plantou. Às vezes a gente acha que está fofocando ali de uma pessoa, vai voltar contra nós. Você fofocou de 2, vai fofocar contra você. Você desejou mal para 2, vai te desejar mal. Você tem que entender que quando a gente planta, volta em dobro, volta em triplo, volta em não sei quantas quantidades vão voltar, mas vai voltar. Assim como a semente que a gente joga e prospera, o mal também prospera. Os maus hábitos podem prosperar. E a gente precisa nos libertar disso. Usar o nosso tempo, as nossas preciosas horas, com o bem, e não com o mal. Poxa, mas isso é difícil. Eu confesso que é mesmo. Não é fácil, não. A gente seguir ali no caminho de Deus, certinho, dá um trabalho. Não adianta eu vir cá e falar com vocês que é fácil. Eu vou estar mentindo para a igreja. Eu não vou mentir para a igreja. Mas eu posso falar para vocês que nós somos capazes, nós temos condição, nós podemos. Nós temos condição de libertar dos maus hábitos e seguir um caminho em paz com Jesus, um caminho próspero. Nós temos. A palavra de Deus, ela não vem aqui prometendo para mim e para você que tudo vai ser fácil, não. Pelo contrário, está escrito aqui que vai ter tribulação. Mas o principal, Jesus é conosco. Então dá para você passar pelas provas, louvando, glorificando, agradecendo, e chegar lá no final e olhar para trás e falar, glória a Deus, valeu a pena. A gente tem essa condição. Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente está ouvindo. Ouça a palavra de Deus e se esbalde, alimente, busque a verdade todos os dias. A palavra de Deus, ela vai nos sustentar, vai nos dar força, conhecimento. Para quê? Para vencer os maus hábitos. É isso que a palavra de Deus vai nos dar. A palavra de Deus, ela vai nos sustentar. Olha, nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito ele tem que estar fortalecido. Se nós não tivermos, vai ter um obstáculo ali na frente, a gente cai. É a mesma coisa de você não alimentar seu corpo bem. Você não alimenta direito, você não come direito. Existem algumas possibilidades. Você vai ficar obeso, você vai ficar doente. Se você comer errado, vai vir uma gripe te pega. Uma simples pneumonia te derruba. Você está andando ali na rua, torce o pé. Então, se você não cuida da sua saúde, se você não cuida do seu corpo físico, algo pode acontecer. E a mesma coisa é no mundo espiritual. Se você não alimenta da palavra de Deus, qualquer fofoquinha, qualquer besteirinha que você ouve aí pela internet ou em qualquer lugar que você
costuma frequentar, vai te tirar do foco, vai te tirar do caminho. Sabe o que vai acontecer? Alimentar os maus hábitos. E ontem eu estava falando com a minha família, o inimigo ele é sutil. Eu usei até uma outra palavra, mas o inimigo ele é sutil, esperto, estratégico. Não dá para mentir também que ele não é tudo isso, ele é. Só que é um fraco, mas ele é. E ele sabe certinho como pegar as pessoas. E quando ele faz uma armadilha, uma urupuca, ele não está querendo pegar só uma pessoa, ele está querendo destruir uma família no strike. Ele sabe que uma atitude dele aqui isolada vai derrubar uma família inteira. E ele começa a trabalhar em cima disso. Uma pessoa, amanhã duas, amanhã três, uma família destruída. Então por isso que nós temos que alimentar da palavra de Deus. O nosso coração tem que transbordar a palavra de Deus. Porque é dessa forma que o inimigo vai afastar de nós. Todos nós passamos por momentos difíceis. Não adianta a gente achar que não vai passar. Jesus Cristo ficou 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. Alguém acha que foi fácil para ele? Ele estava lá como um homem. Olha o que ele passou, por mim e por você. Olha o sofrimento. Já imaginou? Se eu ficar 4 dias sem comer, eu desmaio. Ele ficou 40, sem comer e sem beber. Não foi fácil para Jesus Cristo. Então ele também passou por momentos difíceis, assim como eu passo, assim como você passa. O nosso rei, o nosso mestre, a nossa maior referência de liderança nesse mundo, a qual nós cremos e seguimos e confiamos, ele também passou por dificuldade, mas ele passou e venceu. Ele foi tentado e venceu. Agora nós somos tentados todos os dias, o inimigo todo dia prepara uma urupucazinha para nós cairmos, a gente tem que aprender a desviar, a gente tem que aprender a passar, e não é para abusar, não é para ficar zombando, não é nada disso não, é simplesmente para você passar e seguir a sua vida, segue o seu rumo e vai embora. Algo que te prejudica hoje, você tem que olhar e falar assim, me prejudicou no passado, tchau, fui, vou ter uma nova história, estou seguindo um novo caminho. Isso só é possível quando a gente está alimentado pelo Espírito Santo, quando o nosso alimento é a palavra de Deus, porque senão nós vamos fraquejar, e se a gente fraquejar, a gente alimenta os maus hábitos. Todos nós passamos por momentos difíceis, porém nós não podemos deixar isso moldar o nosso futuro. Nós não podemos deixar esses momentos difíceis moldar o nosso futuro. Não significa que hoje você está na situação difícil, que amanhã você tenha que estar. Não significa que você nasceu pobre, que amanhã você tem que ser. Não significa que você nasceu doente, que amanhã você tem que estar doente. Não significa que você teve uma família onde o pai batia na sua mãe, onde a sua mãe se prostituía, que você tem que ter uma família assim. Não significa que você tenha que seguir maus hábitos. Não significa que você tem que seguir caminhos tortuosos. Muitos de nós aqui tiveram situações difíceis na sua trajetória, inclusive eu. Mas isso não me moldou, isso não pode moldar ninguém. O que é ruim tem que ficar para trás, tem que ter um ponto de corte. A gente precisa nos libertar daquelas coisas ruins que andam seguindo famílias de geração em geração. Está na sua mão tomar essa decisão essa noite. Deus está te dando essa oportunidade essa noite de olhar e falar assim, chega, basta, eu não carrego esse mau hábito na minha vida nunca mais. Eu dou um ponto de corte nesse negócio aqui hoje, porque a palavra do Senhor tem nos sustentado para isso, a palavra de Deus tem nos sustentado para isso. Agora, você pode ser negligente o suficiente para achar que eu estou falando besteira aqui e não mudar nada a sua história a partir de hoje. Mas você pode mudar os seus maus hábitos e começar uma nova história, e começar uma nova vida. Deus está nos ensinando nessa noite que os maus hábitos vão nos levar para o poço, vão nos levar para o inferno, mas que os bons hábitos vão nos colocar no caminho dos céus, que é da salvação eterna. Está na sua mão escolher o bom, o bem ou o mal. Eu só sou um canal de Deus aqui nessa noite para poder te dar essa palavra, mas a decisão ela não é minha. Uma vida com Cristo é uma vida de hábitos saudáveis. Uma vida com Cristo é uma vida de salvação. Tiago 1,12. Feliz é o homem que preserva na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então nós temos aqui mais uma promessa aqui em Tiago 1,12. Deus está aqui de novo nos falando. É um absurdo, como que alguém não possa acreditar aqui, na palavra de Deus?
e possa querer viver em maus hábitos. Como que uma pessoa pode vir na igreja dia, noite, noite, dia, e ficar convivendo com maus hábitos? Nós temos que nos libertar. Nós temos que mudar a nossa história. Se você não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Se você não traçar uma trajetória onde você quer ir, qualquer caminho serve. Hoje eu estou aqui na igreja evangélica, amanhã eu vou na espírita, depois da manhã eu vou na Ubanda, depois da manhã eu vou na católica, depois da manhã eu não vou em lugar nenhum mais. Não gostei de lugar nenhum. A gente não sabe onde quer, a gente não sabe o que quer fazer. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, qualquer lugar que eu te falar, você vai. Qualquer modinha vai servir para você. Você não sabe onde você quer ir. Tem que ter um caminho. E o caminho, aonde que é? É Jesus. Então nós não podemos perder o foco. Escolha o melhor caminho dessa terra. E o melhor caminho dessa terra é Jesus Cristo. O melhor caminho dessa terra é Jesus. Não existe outro caminho melhor do que Jesus. As pessoas podem até apresentar algo diferente para você, mas não existe. Eu não estou te falando algo da minha cabeça, eu estou te afirmando algo que está escrito aqui, ó. É algo que está escrito na palavra de Deus. Deus está falando que o melhor dessa terra, Ele tem para mim e para você, mas nós precisamos, nós devemos nos libertar dos maus hábitos. O louvor quer subir? Ou vocês querem me dar mais uma hora aqui? Pode subir. Amém? Se quiser eu vou continuando. Amém, glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? Que gostaria de aceitar Jesus como seu único Senhor, como seu Salvador? Se tiver alguém aqui nessa noite que sentiu que essa palavra é uma palavra que está vindo direto do trono de Deus, vamos ficar de pé, por favor? Se tiver alguém aqui nessa noite que sentiu que essa palavra veio lá direto do trono do Senhor Jesus, e que entende que Deus é maravilhoso, e que você ama Jesus Cristo, e que você entendeu que os maus hábitos têm te levado por caminhos tristes, tortuosos, e que muitas das vezes, sem retorno. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e que essa palavra tocou no seu coração, e que você está entendendo a importância de mudar, de começar uma nova história, vem até aqui na frente, vem até aqui, nós vamos orar pela sua vida, e a partir de hoje você vai receber uma nova vida, a partir de hoje você vai ter uma nova história. Às vezes a gente fica com a perna assim para vir, né? E os maus hábitos estão nos travando, os maus hábitos estão nos segurando naquele ponto, e o inimigo está ali falando, vai não, continua nessa vida aí, está tudo bom, maravilhoso, lembra ontem que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não deixa o inimigo falar no seu coração. Busque uma mudança, busque uma nova trajetória, busque uma nova história. Se tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar o Senhor como Senhor e Salvador, vem aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar pela sua família, e Deus vai mudar a sua história. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Lembre que a nossa oração é você e Deus. Não é eu, não é o pastor Elton, não é o pastor Denilson, é você e Deus. Ore e peça a Deus para que os maus hábitos nunca mais façam parte da sua vida. Que você tenha força, sabedoria, entendimento, discernimento para tomar as decisões certas. Comece a orar no seu lugar. Pai querido e Pai amado, nós glorificamos o Teu nome nessa noite, Senhor, e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui
de ouvir a Tua palavra, de ouvir esse louvor abençoado. Oh Senhor Jesus, obrigado pela nossa igreja, obrigado por cada irmão que está aqui nessa noite, obrigado pelas nossas famílias, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, obrigado pelos nossos amigos, pela nossa igreja, pelos nossos filhos. Senhor, obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Obrigado pelas nossas esposas, pelos maridos. Obrigado, Senhor, por cada detalhe, por cada vírgula. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado oportunidade, o Senhor tem nos dado livramento, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Ti, meu Deus, toda a honra e toda a glória. Que a graça do Deus vivo, que a graça do Deus Todo-Poderoso venha nos sustentar, venha nos abençoar, venha nos fortalecer, venha nos dar sabedoria em todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Louvado seja o nome do Senhor por todas as oportunidades. Senhor, nós pedimos nessa noite, nos livra, Senhor, dos maus hábitos, ó Pai, e nos conduz, ó Pai, em nome de Jesus, debaixo da Tua graça, da Tua glória e da Tua infinita misericórdia. Aleluia.